E eu estou muito feliz com o Senhor. Atos Apóstolos, capítulo 9, verso 36 a seguir, está escrito assim, havia em Jope uma discípula, olha só essa palavra, discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas, ou seja, no grego significa Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Olha que interessante um pouquinho antes. Essa mulher fazia alguma coisa. O que ela fazia? O que ela fazia? Esmola. E essa mulher veio o quê? A morrer. E depois de a lavarem, olha só, a mulher morreu, deram um banho nela. Você sabe quem morre dá um banho na pessoa? Não, né? Lavaram ela, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Essa palavra é importante. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco, através da tua palavra. Amém? Vocês podem ficar à vontade, meus irmãos. Podem aplaudir. Confesso para vocês que quando nós olhamos na Bíblia, as Escrituras, confesso também para vocês que eu nunca vi ninguém pregando sobre Dorcas. Quem aqui já viu alguém pregando sobre Dorcas? Que beleza, já sabe toda a mensagem. Já posso ir embora, não preciso nem pregar mais, né? E eu fico feliz porque eu nunca vi ninguém pregar. E eu chamava atenção porque fazer a diferença. E quando se fala em fazer a diferença, pode ver que eu estou trazendo uma mulher que era uma mulher que não era uma jovem, certo? Mas uma mulher que fazia a diferença. Quando você olha na Bíblia, eu poderia ter trazido a história de Moisés, poderia ter trazido a história de Daniel, poderia ter trazido a história de Josué, e assim por diante. Tem tantos homens da Bíblia que fizeram a diferença. Mas se eu trouxesse esse povo, por isso que o Senhor me trouxe para Laranjeira e falou: não, eu quero que você fale sobre Dorcas, porque Dorcas fez a diferença, né? E Dorcas não tinha tantas ferramentas, Dorcas não tinha tanto investimento em suas mãos para fazer a diferença, mas Dorcas fez a diferença apenas com uma agulha e apenas com uma linha. E isso que me chama a atenção nesse texto. Às vezes tem pessoas que pensam que para fazer a diferença precisa ter bastante dinheiro, precisa ter um carro bom. Não, meu filho, eu quero dizer para você: se você quer, você faz a diferença com a sua vida. De Nazaré. Toda vez que vamos ler o capítulo 9,
Se toda vez que eu e você lê o capítulo 9, a primeira coisa que eu e você vai ministrar é sobre a conversão de Paulo. Todas as pessoas que quando vai para o capítulo 9, todo mundo já pensa, vai falar sobre a conversão de Saulo, que era Saulo, virou a mesma pessoa, Paulo, e fez a diferença como Paulo. Não, se você ainda observar nesse texto, fala sobre Ananias, que ouvirá a respeito de santo, aí que replicou o Senhor que este homem Saulo tinha perseguido todos aqueles que invocaram o teu nome. Se você observar, as pessoas pregam sobre Ananias porque temeu o Senhor. Ele temeu, chegou a replicar: ah, Senhor, eu não vou atrás desse homem não. Esse homem, se eu for até esse homem vai me matar. E Ananias também fez a diferença quando ouviu a voz do Senhor, porque ele foi obediente e foi até Saulo, que se converteu e depois foi transformado por Jesus Cristo. Porém o Senhor ordenou a ir a Saulo, que era um vaso escolhido. Nesse mesmo capítulo, no versículo 31, a Bíblia chega a dizer também sobre a igreja que crescia em números. Por que a igreja crescia em números? Porque fazia a diferença. Isso me chama a atenção, porque eu venho para a igreja de Deus Amor, sabe? Isso me chama a atenção quando eu vejo nesse texto que fala no versículo 31 que a igreja crescia. Eu venho para a igreja de Deus Amor, aonde essa igreja crescia. Aonde essa igreja, por que crescia? Não tinha tanto conhecimento bíblico. Muitos até de outros ministérios acabam zoando com a nossa cara, porque nós não temos tanto conhecimento da Bíblia. Mas eu quero dizer que ainda tem muito povo que não tem conhecimento, mas está cheio do Espírito. Aleluia! E essa igreja crescia, e eu observo a igreja de Deus Amor, que de uma certa forma estacionou. Às vezes tem pessoas que pensam: não, o pastor tem que fazer, é aquela fulana tem que fazer. E talvez esquecemos que eu sou a igreja, você é a igreja, eu e você. E quando eu quero dizer para você que quando eu e você trabalham unidos na presença do Senhor, eu quero dizer para você que esse povo que está tudo aqui, se trabalhasse unido na presença do Senhor, eu garanto para você, se todos nós que estamos unidos no final do ano, poderia cada um discipular uma pessoa, ou seja, ter o dobro de pessoas batizadas, cheio de Deus também. E por que não tem, pastor? Porque às vezes não faz a diferença mais. A gente fica dependendo de uma pessoa. A gente quer que uma pessoa faz. A gente quer, não. Sabe qual é o problema nosso? Sabe qual é o problema nosso? Eu vou pregar hoje, então eu vou na igreja porque eu vou pregar. Se amanhã eu não prego, é para mim ficar sentado? Não, eu não vou, porque eu tenho que ficar sentado. Só vou na igreja o dia que eu abro o culto. O dia que eu abro o culto eu vou chegar cedo. O dia que eu não abro o culto, não preciso chegar cedo. O dia que eu prego eu preciso ir, e assim vai indo. Mas quando a igreja trabalha unida, quando você não está observando quem vai abrir o culto, quem vai pregar, não, mas você fala: não importa, eu vou estar lá porque o culto é para Jesus. Porque o culto não é para o homem, o culto é para Jesus Cristo de Nazaré. Ei, sabe por que você veio no culto hoje? Sabe por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Você veio aqui para oferecer um culto a Jesus Cristo de Nazaré. Você e eu viemos aqui para fazer algo. Nesse mesmo capítulo temos a história de um homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia numa cama, pois era paralítico, e Jesus Cristo também o curou. Sim, porque a igreja fazia a diferença. Meu Deus, eu tenho tanta vontade de chegar assim, num lugar assim, e falar assim: meu Deus do céu, eu quero chegar lá em Laranjeiras, os paralíticos andar.
ia chegar lá em Laranjeiras, os cancerosos, meu Deus, ser curado, voltar amanhã lá no hospital e o médico falar, eu não sei o que aconteceu, não tem. Daí você falar, é porque a igreja faz a diferença, é porque a igreja tem feito a diferença, é por isso que eu estou curado. E esse homem se encontrava há 8 anos acamado, e temos a Bíblia também de uma mulher chamada Dorcas, por nome de Tabita, que traduzindo quer dizer Dorcas, uma crente fiel que morava ali em Jope, sempre fazia boas obras e ajudava os necessitados. Sabe o que me chama a atenção? Nós, vou incluir eu, que é bom incluir eu, nós pastores, às vezes quando é para visitar alguém, nós não queremos ir. Por quê? Porque não aparece, ninguém está observando, ninguém está te olhando. Mas quem faz a diferença, como a mulher Dorcas, ela ajudava os necessitados, ela ajudava as viúvas, as órfãos que eram desprezadas por aquele povo e que hoje continua sendo desprezado por muitas pessoas, mas era uma crente fiel. E essa mulher ficou gravemente enferma, e a minha Bíblia diz que ela morreu. Interessante que morreu, então colocou, eu creio que alguém foi lá, tirou toda a roupa dela, deu um banho nela e colocou no cenário. Ou se for analisar, vamos colocar que talvez está no ML, talvez já está no lugar aguardando para reconhecimento, ou está no lugar já, vamos colocar, que já está fazendo talvez ali algo da despedida daquela pessoa. Essa mulher tinha morrido, mas por ela fazer a diferença, Jesus Cristo mandou um homem cheio do Espírito Santo ir ao encontro dessa mulher. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz que essa mulher morreu. Os seus amigos clamaram por Pedro, confiantes em que ele tinha poder para restaurar a vida daquela mulher. O apóstolo, ao chegar ao local, encontrou os amigos desconsolados e observou enquanto choraram abertamente e lhe mostraram as peças de roupas fabricadas por Dorcas. Eu fico imaginando, é difícil ter no velório alguém sorrindo, alguém soltando rojão. Até o inimigo eu não sei, eu não conheço. Meu inimigo morreu, vamos comprar rojão porque ele morreu, né? É difícil. Às vezes tem alguns que a gente encontra por aí, mas tinha muita gente que estava ali, que estava chorando, desconsolado, porque aquela mulher que ajudava, aquela mulher que fazia diferença, veio a falecer. E Dorcas não era uma mulher particularmente interessante, não. Ei, talvez tem tanta gente que é interessante, talvez o pastor Fernando está por aí, vamos pegar a mão dele e cumprimentar porque é o pastor, mas talvez o irmão está do seu lado, que é tão pequenininho, que também precisa ser cumprimentado, mas você esquece desse irmão. Ei, começa a fazer a diferença com os pequenos, porque Jesus Cristo, Ele observa toda a sua noiva que se encontra nesse lugar. Se você não faz a diferença, você não vai entrar no céu. Se o jovem não fazer a diferença, vamos lá hoje não, hoje eu estou ocupado. A namorada não vai, então hoje também não vou. Ele veio por causa da namorada, ele não veio prestar um culto ao Senhor. Ele não veio por causa de Jesus Cristo. Esse lugar que nós estamos aqui não é lugar de marcar encontro, não. Esse lugar é de marcar encontro com o Senhor. A única coisa que aquela mulher sabia fazer era costurar. Você já pensou? Meu Deus do céu, essa mulher não tinha, de uma certa forma, um reconhecimento carnalmente. A única coisa que ela sabia fazer era costurar. E ela usou as suas mãos, ela usou mais as suas agulhas, ela usou mais
suas linhas, sabe para quê? Para fazer missões para Jesus Cristo, para fazer a diferença. Ei, eu quero dizer para você que apenas uma agulha, você pode fazer missões para Jesus Cristo de Nazaré. Você pode fazer a diferença. Ei, e quem é que consideraria isso uma coisa notável? Quem? Às vezes a gente fala para as pessoas: pastor, mas ninguém está me vendo aqui, eu com uma agulha. Continua com a agulha, está fazendo a diferença para Jesus Cristo. O importante quando você faz a diferença para Jesus Cristo de Nazaré. O importante quando você faz a diferença. Muitas mulheres podiam fazer, outro tanto. Dorcas era uma mulher de um só talento, e o mesmo era insignificante, sim, mas para Jesus Cristo ela fazia a diferença. O que importa para você é fazer a diferença para o homem ou fazer a diferença para o Senhor? O que é mais válido para você que está nesse culto? Eu creio que você está aqui e Deus já está abençoando, Deus já está operando nesse lugar. Mas o que é mais importante para você? Fazer a diferença para Jesus Cristo ou fazer a diferença para o homem? Ser visto pelo homem ou ser visto por Jesus Cristo de Nazaré? Ei, será que eu e você tem feito a diferença na presença do Senhor? Teria sido natural que ela pensasse: eu não sou profetisa como Miriam, eu não posso governar um país como Débora, eu não sou conhecida como Esther, eu não sou conhecida como Maria, que gerou o Salvador. Não pertenço à categoria de mulheres talentosas, mas eu quero dizer, eu fiz a diferença com uma agulha, com uma linha, porque eu estou agradando a Jesus Cristo de Nazaré. Será que você tem feito a diferença? Pastor, mas o meu trabalho é só com rodinho na igreja. Tem feito a diferença com o rodo? Oh, meu Deus. Pastor, eu só uso a vassoura, mas tem feito a diferença com a vassoura. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo está observando os mínimos detalhes na nossa vida. E quando as mínimas coisas começam a fazer a diferença, eu quero dizer para você que o nosso Jesus Cristo está se agradando com você, está se agradando comigo. Será que eu e você tem feito a diferença? Será? O que você tem feito para o Senhor? Imagina essa mulher: ô pastor, mas Moisés, meu Deus do céu, foi o libertador. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas Daniel, pastor, meu Deus, tinha visão. Eu gostaria de ser como Daniel. Quem gostaria de ser como Dorcas? Quem gostaria de fazer a diferença como Dorcas, que ninguém está vendo, mas ela estava costurando, ela estava cuidando, enquanto é o dever dos pastores cuidar dos órfãos, das viúvas, era Dorcas que estava ajudando. Mas pastor, eu queria ser tanto João Batista, meu filho. Será que você queria morrer como ele também? Não, pastor, eu só queria ser como ele, pregar sobre o deserto, ser o maior profeta, que o mesmo Jesus Cristo disse que esse aí é o maior profeta vindo de mulher. Será que você queria ser como João Batista? Quem queria ser como Dorcas? Com uma agulhinha, com uma linha, fazia diferença. Ei, hoje eu quero conversar com uma igreja aqui que quer fazer a diferença na cidade de Laranjeiras. Um povo que quer fazer a diferença nesse lugar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento. Não tem. Talvez você fale assim: puxa, eu queria tanto pregar assim. Meu Deus, só tem misericórdia disso aí. Bem, mas eu quero dizer para você que depois que você foi
não tem mais conhecimento. Os engenheiros que constroem os viadutos mais lindos do mundo não vai levar mais o seu conhecimento, a sua sabedoria. Ei, por isso que eu e você precisa fazer a diferença com aquilo que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos nessa noite? O que está contigo nessa noite? Ei, é o que Jesus Cristo te entregou para você fazer a diferença. É isso que está nas suas mãos. Pastor, é para me pregar, pastor. Então vai estudar, meu filho, porque você precisa estudar para fazer a diferença. É para me cantar, pastor. Então vai ensaiar para fazer a diferença. É para visitar os órfãos, as viúvas. Então vai visitar, vai fazer a diferença. Pastor, Deus está me chamando para me costurar como Dorcas. Então aproveite. Amanhã não, segunda-feira, já compra um carretel de linha e já compra uma agulha e começa a fazer a diferença, porque o que o Senhor entregou na sua mão é para eu e você fazer a diferença na presença de Jesus Cristo. O que eu e você recebeu do Senhor é para fazer a diferença. Eu acredito que Dorcas, observando as Escrituras, mostrou que pequenos atos podem mudar vidas. Tem pessoas aqui que o sonho dele é estar na África, meu Deus. O outro é estar lá na Europa, meu Deus do céu. O outro, o sonho dele é andar de avião. O outro, o sonho dele é andar de jegue. O outro, o sonho dele, meu Deus do céu, não sei. Mas Dorcas começou a perceber que as mínimas coisas ela poderia fazer a diferença. Ei, aonde você está? Eu estou lá na Nexa X, eu estou lá na igreja Y, eu estou lá no seu lugar. Eu quero dizer para você que lá neste lugar você pode fazer a diferença diante de Jesus Cristo de Nazaré. Dorcas era uma única chamada discípula. Dorcas era uma discípula, uma seguidora de Jesus Cristo, e isso fazia toda a diferença. Pode ver, quem fala que tem Jesus e faz a obra de qualquer jeito, quem vai confiar nele? Levante a mão. Porque quem tem Jesus, quem usa o nome de Jesus, não usa de qualquer jeito. Eu sou isso, eu sou aquilo, em nome de Jesus. Mas vai ver se no outro dia vai estar fazendo, ou se não está em outro lugar. Quem usa o nome, assim era Dorcas. Dorcas tinha a diferença, porque ela era uma discípula, ela era uma seguidora. E quem é uma discípula de Jesus Cristo faz a diferença. Ei, será que você tem feito a diferença? Ela abriu o seu coração a Jesus Cristo antes de segui-lo. Ela tornou-se o seu Salvador. Tem tanta gente que segue Jesus, tem tanta gente que já disse que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas fala para pegar no arado para ver se vai fazer a diferença. Às vezes não vai fazer a diferença. Ei, Jesus está chamando aqui nessa noite pessoas que querem fazer a diferença na presença do Senhor. Embora Dorcas ela tinha recebido como Redentor, não se contentou com isso, porque a fé é mais do que uma simples comunhão com Deus. A discípula usou para servir os outros. Quando você usa aquela ferramenta que está nas suas mãos, se você que tem fé, você vai pegar aquela ferramenta para ajudar o teu próximo. Vai fazer conforme um dos mandamentos do Senhor, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ei, será que eu e você tem feito a diferença na presença do Senhor? Será que eu e você tem feito essa diferença? Dorcas fez a diferença e nós estamos fazendo a diferença. Mas pastor, eu não tenho
Em minhas mãos ferramentas, tenho pouco dinheiro para investir, pouca mão de obra, mas eu quero dizer para você que se você tiver o maior na sua vida, se você tiver Jesus Cristo de Nazaré, você vai fazer a diferença. Será que você tem feito a diferença? Será que você tem feito a diferença? Pastor, mas eu não prego na igreja. Será que você não pode fazer a diferença nos mínimos detalhes? Será que com uma agulha e uma linha, será que você também não pode fazer a diferença? Dorca fez a diferença apenas com uma agulha. Eu acredito que bastante irmãs aqui devem costurar. Quem costura das irmãs aqui? Já imaginou? Uma agulha fazer a diferença com um negocinho que custa, sei lá, eu não sei quanto que custa uma agulha. Meu Deus, se eu errar aqui os irmãos veem, né? Pelo amor de Deus, meus irmãos, sei lá, talvez R$3 uma agulha, R$5, R$7, né? R$1, meu Deus. Então R$7 dá para comprar 7 agulhas e começar a fazer a diferença diante do Senhor. Ei, será que você tem feito a diferença? Uma agulha ajudou as viúvas eram excluídas da sociedade e ninguém as ajudava. Como nos dias de hoje, ei, muitos têm abandonado essas viúvas com esse instrumento. Dorcas fez túnicas e vestidos para aquelas viúvas sem nada cobrar, apenas por conta da sua bondade que se encontrava em seu coração e vontade de ajudar o teu próximo. Ei, você tem vontade de ajudar o teu próximo? Aí ela entra para os líderes, né, do projeto Expansão Jovem. Eu sou organizador, eu faço sozinho. Eu sou evangelismo, eu faço sozinho. Eu canto, eu faço sozinho. Eu faço consolidação, eu faço sozinho. Qual que faltou mesmo? Qual que faltou? Eu divulgo sozinho. Fica cada um levando para um lado, em vez de se juntar e fazer a diferença na presença do Senhor. As viúvas, Deus operou um milagre em sua vida. Aquela mulher se encontrava morta. Um dia, por algum motivo, essa mulher adoeceu, chegou a falecer. As viúvas começaram a chorar. Foi chamado o apóstolo Pedro, já tinha lavado o corpo de Dorca e se encontrava naquele cenáculo. Mas Pedrão atendeu o pedido e foi conduzido para o cenáculo. E as viúvas, em desespero, o cercaram chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas tinha realizado. Olha só, era uma discípula, ela nos ajudava e agora olha só como está. Eu creio que Pedrão deve ter olhado e falou: Senhor, tem como o Senhor operar um milagre aqui hoje, para que esse povo saia alegre, saia feliz. Ela faz a diferença, Senhor. Apenas eu sou apóstolo, eu sou Pedrão. Acabou, a Bíblia não diz, mas a história diz que Pedrão morreu de uma certa forma, foi pregado na cruz de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer como Jesus Cristo. Mas aquela mulher não, apenas com uma agulha. Pedrão era apóstolo, mas aquela mulher, eu quero dizer, eu não estou adiantando a mensagem, mas eu creio que uma hora dessa está Pedrão conversando com Dorca. Olha lá, ó, está falando da nossa história, está falando da nossa vida. Você fez a diferença com uma agulha. Eu fui apóstolo, mas eu e você se encontram no mesmo céu, porque eu e você fez a diferença. Já imaginou? Será que você tem feito a diferença? Será que você tem feito a diferença na presença do Senhor? Essa história, meus irmãos, Pedro, pondo-se de joelhos, ele orou e disse: Dorca, levanta-te. Cadê os homens? Cadê as mulheres de hoje?
para colocar a mão na cabeça de alguém e falar: levante aí, meu filho. Só que eu falo: Senhor, por que, Senhor, tanto pesada assim a obra do Senhor? Por que a gente carrega um peso tão grande? Por quê? O Senhor não consegue levantar mais aí, né? Eu estava orando essa semana e o Senhor falava comigo: meu filho, não se preocupa, não se preocupa, porque tem 7.000 ainda que não se prostraram, ainda tem alguém que está fazendo a diferença. Então fica tranquilo, meu filho, continua chorando, continue falando comigo, porque tem alguém que não se prostrou, tem alguém que está fazendo a diferença. Você não está sozinho nesse lugar, tem alguém que está orando, está clamando, está ajudando essa obra, e um dia você vai compreender aqui na glória celestial que o povo maravilhoso está fazendo a diferença neste lugar. Fica tranquilo, meu filho. Ei, será que você tem feito a diferença? Será que você tem feito a diferença? Mas eu não sou o pastor da igreja. Não precisa ser um pastor para fazer a diferença. Aquilo que Deus entregou na sua mão faz a diferença com aquilo que se encontra na sua mão. Ei, essa história mostra que podemos fazer grandes coisas com pequenos atos. Grandes coisas. A agulha de Dorcas trouxe amigos, fez a diferença e deixou saudades. Ei, sabe qual é o nosso problema? Que só deixa saudade depois que vai embora. Enquanto está, não tem saudade, mas depois que vai embora, aí sente saudade. Não, ei, Dorcas foi uma mulher que deixou saudade. Ela morreu, e quem morre deixa saudade. Talvez não precisa morrer, pastor, talvez para ir embora, sim, mas ela deixou saudade. Ei, será que alguém não pode deixar saudade na sua vida? Será que alguém que está fazendo a diferença na sua vida não pode deixar saudade sobre você? Dorcas tinha apenas agulha e linha, mas usou para fazer a diferença na vida das pessoas. E você tem usado a sua ferramenta? O que você tem feito em suas mãos para fazer a diferença? O que você tem feito? Meu Deus! Pastor, eu queria tanto ouvir uma mensagem diferente sobre fazer a diferença. E o Senhor está dizendo para mim e para você que com apenas uma agulha você pode fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. O que você tem feito para ajudar as outras pessoas? Você é uma pessoa que tem ajudado o seu próximo, tem usado os seus recursos. Mas pastor, eu trabalho ajudando o meu próximo, mas ninguém está me enxergando. Sou um soldado anônimo. O pastor não me vê, o obreiro não me vê, a diretoria não me vê, ninguém me vê. Mas eu quero dizer para você: continue fazendo a diferença, porque Jesus Cristo está te observando. O Senhor chegou. Será que você tem feito? Tudo que vier na tua mão para fazer, eu acho que eu vou deixar para o outro fazer. É assim? Não, é para você fazer. Ei, será que é para mim? Então é para mim fazer, então eu vou fazer sozinho. Não. Quanto mais você se une para fazer com alguém, eu quero dizer para você que vai se juntando mais pessoas para fazer a diferença. Será que você tem feito a diferença na presença do Senhor? Imagine Dorcas com apenas agulhinhas para fazer a diferença. Imaginou ela sentado hoje, talvez uma mesa com Abraão, com Moisés, com José, com Pedrão, e eles começaram a contar quais eram as suas histórias. Tem pessoas que até hoje eles pensam que quando morre alguém em Cristo, eles ficam lá dormindo. Dormindo. Hoje mesmo eu falava com a minha esposa: minha filha é de prova, hein?
Eu acho que tinha a ver com a mensagem, por isso que Deus colocava no meu coração. Não saindo da mensagem, o finado meu avô, presbítero, Augusto, ele era presbítero, meu avô, e ele e o meu filho eram muito assim, os dois. O Fernando Augusto gostava muito dele, por isso que colocou o nome de Augusto. E eles eram muito assim. E hoje nós conversávamos. Eu fico imaginando aqueles dois contando história lá em cima hoje. Eu fico imaginando o presbítero contando história para aquele que saía evangelizando por todo lugar. Aí eu começo trazendo a Bíblia, Dorca conversando com Abraão, Dorca conversando com Moisés, com José, com Pedrão, contando as suas histórias, tudo aquilo que fizeram para fazer a diferença. Talvez Abraão nasci no meio de um povo idólatra, mas Deus me pediu para deixar a minha parentela, e eu me fiz pai de uma grande nação. Talvez Moisés estava em um palácio comendo e bebendo, e libertei o povo do Egito e o liderei até a terra prometida. José, vendido pelos seus irmãos, mas terminei a minha carreira como governador do Egito e perdoando a minha família. Pedrão, líder da igreja de Cristo, um dia o mestre lhe disse: vem após mim e não serás pescador de peixe, mas de almas. E esse homem ainda negou Jesus Cristo por 3 vezes, mas resgatado por Jesus, e fez uma grande líder de milagres e prodígios. Aí eu começo a imaginar Dorca olhando para todos esses camaradas numa hora dessa, escutando essa mensagem sobre fazer a diferença. Eu fiz a diferença, vocês fizeram tudo isso aí. Eu fiz a diferença apenas com uma agulha. Eu fiz missões apenas com uma agulha, apenas com uma linha. Eu apenas discípula de Jesus Cristo, fiz a diferença. Eu estou aqui contigo, Abraão. Eu estou aqui contigo, Moisés. Eu estou aqui contigo, José, Pedrão. Eu estou aqui porque fiz a diferença. Eles estão aí, você. Será que você tem feito a diferença na presença de Jesus Cristo? Porque eu quero te dizer, só vai para o céu quem fazer a diferença. Glória a Deus! Será que você tem feito a diferença na presença do Senhor? Será que você tem feito a diferença? E agora, eu e você, será que iremos estar com eles ou sem eles? Talvez eu falo com alguém aqui que a sua mãe já partiu, está com o Senhor. Talvez eu falo com alguém aqui que seu pai ou um filho já está com o Senhor. E você? Está fazendo a diferença para estar um dia com Ele? Será que eu e você está fazendo a diferença? Será que eu e você tem feito a diferença para estar com Ele? Que diferença temos realizado na presença de Jesus Cristo? Só quem faz a diferença vai estar com Ele. Se não fizer a diferença, não vai estar com o Senhor. Você e eu terá também uma história para contar no final da nossa carreira. Ei, será que você vai ter história para contar, para estar com Ele? Porque se você não estiver fazendo a diferença, você não vai contar história nenhuma. Não. Aí eu começo a imaginar os irmãos de Guarapuava, muitos inteligentes, né? Sempre pertinho. Fernando Augusto colocava todo mundo para sentar e contar uma história para eles. De vez em quando pegava eu, pai, e contava uma história para mim. Aí eu fico imaginando Fernando Augusto, Dorca, Abraão, José, e aí vai. Estão todos contando uma história. Ei, e você? Que história que você vai contar um dia? Isso é, se tiver uma história para contar. O que você vai contar se você chegar lá? Isso é, se você chegar lá. Será que você terá uma história para contar junto com esses homens que perseveraram, que lutaram? Será que teremos eu e você
história para contar, ou vamos viver de testemunho alheios? É momento de começarmos a fazer a diferença. Glória a Deus. Você está nesse culto e eu quero dizer para você que você tem que ir embora desse culto pensando: eu não sei o que vai acontecer. Pastor, eu vou sonhar hoje com isso, pastor. Vai dormir, sonha mesmo que você precisa fazer a diferença. Tem que fazer a diferença, tanto eu como você, para entrar na glória celestial. Ei, meu filho, começa hoje a fazer a diferença na presença de Jesus Cristo. Será que temos feito a diferença? Será que você tem feito a diferença na presença do Senhor? Será que em vez talvez de criticar, será que talvez em vez de ficarmos apedrejando, questionando, murmurando, será que vamos fazer a diferença? Como pastor, fazer a diferença? Ei, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Jesus Cristo é uma nova criatura. E quem está em Jesus Cristo realmente, eu quero dizer, vai fazer a diferença. A diferença, o próprio Cristo disse, Jesus disse, só tem que tomar cuidado como que nós interpretamos este versículo. O próprio Jesus Cristo disse: quem crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Então vamos fazer a diferença. Jesus disse que eu vou fazer obras maiores que ele. Então cria o sol para mim. Jesus criou o sol. Então tem que saber como você tem que interpretar o texto. Jesus está trazendo o tempo. Você e eu tem bastante tempo, meus irmãos, para fazer. Jesus só fez em 3 anos. E eu e você tem bastante tempo para fazer a diferença na presença de Jesus Cristo. A decisão de Dorca fez com que ela tivesse alegria de viver. Muitos vivem esperando ser útil a alguém com aquilo que não possui. Pastor, quando eu tiver aquilo, eu vou fazer a diferença, seja com carro. Pastor, e talvez passa anos e anos e nunca faz a diferença, porque você precisa fazer a diferença com a ferramenta que temos em nossas mãos. Dorca só tinha uma agulha e uma linha. Você crê que hoje ainda alguém com uma agulha e uma linha pode fazer a diferença? Meu Deus! Você acredita que alguém com uma agulha e uma linha hoje pode evangelizar, fazer missões? Aleluia, Jesus. Meu Deus! Então comece a fazer a diferença. Comece a fazer a diferença, porque eu tenho a certeza que você tem ferramenta em suas mãos para fazer a diferença. Ei, tem muitas pessoas que acabam nunca fazendo nada e perdem a oportunidade de fazer a diferença. Se todo mundo ajudasse, se todo mundo se empenhasse, se todo mundo estendesse as mãos, eu quero dizer para você que esse mundo seria diferente. Eu acredito que a voz do povo não é a voz de Deus. Eu acredito. Mas eu quero dizer para você que eu acredito que quem está em Jesus Cristo de Nazaré vai fazer a diferença, vai ajudar o seu próximo, não vai olhar aonde se encontra, não. Ei, muitos vivem uma vida frustrada, sem sentido, mas quando fazemos como Dorcas, com uma agulha e uma linha, faz toda a diferença. Será que você tem feito a diferença na sua vida? Será que você tem feito a diferença? Isso é só o começo. Meu Deus, se vocês ficavam para madrugada, de madrugada, meu Deus do céu, madrugada eu vou sair daqui cheio de Deus. Madrugada vai estar cheio, meu Deus do céu, estou até imaginando. Só quero bater palma e dar glória a Deus e aleluia. Mas eu quero dizer que eu vou sair daqui cheio de Deus nessa madrugada. Por quê, pastor? Porque eu
continuo fazendo a diferença na presença do Senhor. Será que você tem feito a diferença? Abraão fez a diferença, Noé construiu uma arca, fez a diferença, Moisés fez a diferença, José fez a diferença, Pedrão, Dorcas fez a diferença. Mas quero lhe apresentar hoje alguém que realizou toda a diferença com perfeição. Oh, meu Deus. Pastor, eu não sei quem é, pastor. É o pastor Fernando? Não. Com toda a perfeição, Jesus Cristo de Nazaré. Ele fez toda a diferença na minha vida. Ele fez toda a diferença na sua vida. Por quê, pastor? Ele fez a diferença porque ele abriu mão da mão de toda a sua glória. Era dono de tudo. A diferença de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi sacrificado como cordeiro vivo pelo meu e pelos seus pecados, para nos entregar a vida eterna. Você crê nessa palavra? Você crê que esse Jesus Cristo, Hoje eu vi uma pessoa pregando e falando que Jesus Cristo veio para os pecadores. E aí eu fiquei só meditando na mensagem. E aí a pessoa falava, mas tem que ir atrás dos pecadores, porque Jesus veio para os pecadores. Ei, aqui dentro está cheio de pecadores. Lá fora tem mais pecadores, mas está cheio de pecadores que está aqui dentro, que precisa da misericórdia de Jesus Cristo, que precisa do socorro de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, pequeno vaso de barro, vai fazer a diferença. Mas pastor, por onde que eu começo? Começa por você. Eu acho que é aquele lá, pastor, aquele lá não está fazendo a diferença. É aquele lá. Não é assim que nós faz? É aquele. Começa por você. Começa por você, homem pequeno barro. Começa a fazer a diferença por você mesmo, entregando a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer que sem Jesus você é uma ovelha perdida, sim, mas com Jesus você foi encontrado. Você é especial. Por isso que eu amo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele fez a diferença na minha vida. Eu era um perdido. Eu estava perdido, mas fui encontrado pelo Senhor. E sendo encontrado pelo Senhor, Ele fez toda a diferença pela minha vida. E eu quero dizer para você, por ser encontrado pelo Senhor, eu também quero fazer a diferença. Será que você quer fazer a diferença? Pequeno barro, homem de barro, quer começar a fazer a diferença? Começa por você nessa noite. Pastor, o que eu devo fazer, pastor? Você precisa colocar a sua vida diante de Jesus Cristo de Nazaré. A escolha é sua. Ou vive com Cristo, ou vive sem Cristo. O que você quer escolher nessa noite? Nós falamos de Dorcas, nós falamos de Abraão, nós falamos de José, eu falei de Fernando Augusto, eu falei do Augusto, presbítero Augusto, eu falei de bastante gente aqui, mas eu falei de Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que fez a diferença nas nossas vidas. E Ele está aqui para encontrar uma ovelha que está perdida.